Lua Negra. O ano era 1995. Parecia ser mais uma noite tranquila e de total relaxamento na vida do fotojornalista Ted Harrison e sua namorada Marjorie. Em setembro, o Amazonas. Em julho, o Egito, tá? Mas nos próximos 5 minutos, camo. Durante uma expedição de trabalho numa floresta do Nepal, eles são brutalmente atacados por uma criatura misteriosa e bastante assustadora. Durante o ataque, Marjorie acaba indo de arrasta para cima, mas Ted, mesmo ferido, consegue sobreviver e eliminar a besta fera com um tiro de espingarda bem no meio da cara. Ele ainda não sabia, mas a partir daquela noite, sua vida estava amaldiçoada por algo que todo mundo sempre acreditou não passar de uma lenda urbana. Agora é só eu e... minha sombra. Algum tempo depois, Ted resolve voltar para perto de sua irmã que vive sozinha com o filho. Alô? Ted! Oi, como vai você? Só que Thor, o pastor alemão da família, desconfia e acaba descobrindo o mistério dele. E agora, precisa impedir que aquela terrível criatura mate a sua família. Essa é a história apresentada no filme Lua Negra de 1996. Um filme que, apesar da idade, tem muito fã de lobisomem que, curiosamente, ainda não conhece esse verdadeiro clássico. Princípios do lobisomem. Prefácio. Princípios do lobisomem. Ele também é considerado por muitos como um dos melhores filmes de lobisomem já feitos. Mas na prática, será que ele é tudo isso mesmo? Bom, é o que a gente vai descobrir hoje, porque eu resolvi fazer uma análise completa e bem detalhada desse filme. Nossa! E acabei encontrando coisas que muita gente não notou quando assistiu. Arme sua barraca, prepare a pipoca e, se puder, deixe uma calibre 12 bem carregada ao alcance, porque no vídeo de hoje o lobisomem está à solta. E não, meu amigo, ele não é só uma lenda. Ele caça, ele sente fome e já escolheu a próxima vítima. Hoje, a gente vai descobrir se Lua Negra é apenas mais um filme esquecido ou um monstro que muita gente subestimou. O filme começa com uma cena bem bonita, uma imagem da selva, aparentemente ao entardecer. Mas a transição que vem logo em seguida nos joga direto para uma cena noturna. Essa cena tem um efeito bem artificial. Inclusive, dá para notar a vegetação falsa, com um aspecto plástico nada natural. Ainda assim, é um detalhe que passa rápido, e a cena consegue te imergir de um jeito tão eficiente que quase não percebemos que o ambiente é totalmente cenográfico. É ali, em um acampamento no coração da floresta asiática, que Ted e sua namorada estão a trabalho, planejando o roteiro da viagem. O velho Jonas vai ficar contente, só estamos 2 semanas atrasados. Bom, pelo menos o Ted está focado na viagem, porque a Marjorie tem outros planos em mente. Mas nos próximos 5 minutos, camo. E é aqui que começam aquelas cenas clássicas, bem típicas dos filmes de terror das décadas de 80, 90 e início dos anos 2000. Do lado de fora, um grupo de indígenas garante a segurança do acampamento, tentando se aquecer ao redor da fogueira. Já dentro da barraca, o clima já está bem aquecido e o casal está fazendo uma festinha daquelas bem animadas. Essa mulher, a música é mais ou menos assim: essa mulher tem um fogo no facho. Pensa naquilo, só que não pensa. Parece doença, não pode ver macho.
essa mulher tem fogo no facho. O empenho na missão é tão grande que acontece de tudo lá fora e eles nem se dão conta. Qual é? Vocês estão passando do limite, rapaziada. É cavalo gritando de medo, índio sendo comido dentro do mato, mas nada disso rouba a atenção dos dois safados. Sinceramente, essa é uma parte do filme que poderia ter sido cortada. Ou, no mínimo, melhor executada. Mas por quê? Bom, primeiro porque ela é longa demais. São mais de 2 minutos só nisso. Segundo, a impressão é que essa sequência existe mais para apelar atiçando os tarados de plantão do que para contribuir com a história. Nossa! Não é o que você pensa. Mas o que é isso? Ela até faz sentido dentro do contexto, mas a forma como foi construída destoa bastante do restante do filme. E é uma pena, porque se você estiver assistindo isso num domingo à noite, com a família reunida na sala, essa é exatamente a cena que vai te fazer procurar um lugar para esconder a cara. Oh, mãe! Não reclama, vai. Mas enfim, aqui a regra é clara e todo mundo já sabe que quem apronta esse tipo de coisa em filmes de terror geralmente não dura muito. Marjorie me deixou. Sinto muito. E aparentemente, quem também não tá gostando nem um pouco do que tá acontecendo naquela barraca é o lobisomem. Desejo de menina. Que chega com suas garras bem afiadas e rasga a barraca do casal, arrastando a Marjorie igual uma boneca de pano em seus braços. Ted ainda tenta ajudar, mas acaba sendo ferido pelo monstro lendário. Mesmo assim, na base da adrenalina, ele rasteja até sua calibre 12 e finaliza o lobisomem com um tiro certeiro na cabeça. Depois desse começo simplesmente alucinante, o filme dá uma desacelerada. Apostando em transições suaves, a cena seguinte nos leva em uma belíssima filmagem aérea pela floresta, que, aliás, também é muito bonita, não acham? Enquanto os créditos iniciais vão sendo exibidos, a excelente trilha sonora de fundo ajuda a criar uma sensação de aventura e mistério iminente. Lua Negra. Mas se tem uma coisa que essa música também sabe fazer com maestria, é ativar a nostalgia em quem assistiu o filme na época e tá revisitando ele hoje. É, né? A cena segue, e a gente chega em um tipo de bairro, com algumas casas distantes, isoladas no meio da floresta. Essa parte do filme é bem curiosa, pois ela gera 2 tipos diferentes de reação em quem está assistindo. O primeiro é: como alguém tem coragem de viver num lugar desses? É logo o turno da noite. Mas o ganho é dobrado. Já a segunda é mais tipo: viver aqui deve ser simplesmente perfeito. Vamos lá! Vai pegar! Tá de volta! Heitor, vem cá! Me dá a bola! Enfim, comenta aqui embaixo se você teria coragem de viver assim, mais isolado. Ou prefere a vida agitada da cidade grande. É aqui que conhecemos Brett e seu amigo Thor, que estão se divertindo tranquilamente no quintal de casa. Cadê a bola? Mas, mesmo estando isolados e longe de tudo, a tranquilidade deles é interrompida quando um estranho visitante se aproxima. Ele chama a atenção do cachorro, que encerra a brincadeira e vai até ele. Essa cena é bem interessante, porque, apesar de ter quase nenhum diálogo, ela é cheia de detalhes que muita gente nem percebe na primeira vez. Notou o detalhe? Thor entra na frente de Brett, formando uma espécie de barreira entre o intruso e o dono. Bom garoto. Claro, dá pra ver que é uma cena bem ensaiada. Mas ainda assim, é uma curiosidade legal, porque esse tipo de comportamento é super comum em cães, especialmente em pastores alemães, que é a raça do Thor.
Boa noite, Thor. Aqui, o roteiro constrói uma metáfora bem clara. O Thor como a figura do homem da casa. E essa não é a única. O sujeito que chega se chama Jerry Mills e se apresenta como vendedor de livros educacionais. Ah, a senhora deve ser a dona da casa. A senhora tem um garoto, não é? Porque eu represento o programa de leitura Pacific Northwest. Quando ele percebe que o cachorro não foi com a cara dele, o cara enxerga ali uma oportunidade de fazer o que sabe melhor. Aqui. Aplicar um golpezinho. Mas ele acaba se dando muito mal, porque a mãe de Brett, Janet, não é qualquer pessoa. Ela é advogada. Eu vou processar. Pode falar comigo. Sou advogada. E destrói os planos dele de um jeito bem satisfatório. Eu o aconselho a dar meia volta e se mandar sem dar nem mais um pio. E sem olhar para trás. E olha que curioso. O cara vem vender livros educacionais, mas o cachorro parece ser mais educado do que ele. Dá pra controlar esse cachorro antes que ele me morda? Coincidência? Ou mais uma metáfora? Bom, resumindo, esse personagem tá ali basicamente para fazer você pegar raiva dele. Tá bom. Agora já chega, seu vigarista. E se ele soubesse o tamanho do problema que estava arrumando, provavelmente teria ido bater em outra porta. Mas até que isso não foi em vão, não. Você aprendeu uma boa lição. Não mexer com uma advogada no departamento dela. A atuação de ambos atores é boa e convincente, criando até uma certa tensão na cena. E o cachorro também é muito bem colocado na cena. Para! Sai de cima dele! Tira ele daqui! Dá pra imaginar que essas cenas precisaram ser regravadas várias vezes até ficarem boas. Depois disso, Thor protagoniza uma das cenas mais fofas do filme. Dando boa noite pra família e indo descansar perto da lareira. A cena reforça ainda mais a imagem dele como guardião. Quase um paizão mesmo. Um momento de paz e tranquilidade que estava prestes a acabar. Agora, se a tranquilidade do Thor ainda não tinha acabado, no coração da selva tem um guarda florestal que não tá nada tranquilo. Isso porque o cara provavelmente tá cheio de conta atrasada para pagar e resolveu pegar o turno da noite num trabalho completamente insano. É logo o turno da noite. É, mas o ganho é dobrado. Achando que o pagamento extra valia a pena. Garanto que se ele soubesse a quantidade de animais absurdos e perigosos que habitam as florestas americanas, acho que teria pensado 2 vezes antes de aceitar esse trabalho. E olha que nem precisava chegar ao nível de um lobisomem para isso já ser uma péssima ideia. Mas falando no lobisomem, ele já tá ali, na espreita, e acaba perseguindo e comendo o rapaz sem dó nenhuma. Lá ele 1000 vezes. Aí ele 1000 vezes. Após isso, Janet recebe uma ligação de seu irmão. Alô? Ted! Ted, que voltou há 3 meses e está acampado próximo a um lago da região. Eles vão pra lá e tem a cena do reencontro. Oi! Oi, maninha, tudo bem? Como vai? Só que o cachorro Thor é muito curioso e ele começa a suspeitar de algo que não tá cheirando bem. E realmente não tava, pois enquanto eles entram no trailer, Thor se enfia no mato e desaparece. Isso deixa Ted com uma cara de preocupação, como se tivesse devendo dinheiro para algum agiota. Aqui, vale destacar que a fotografia meio acinzentada, a trilha sonora pesada e a situação em si criam um momento do filme que chega a causar até um desconforto de ver o cachorro indo sozinho para o meio daquela mata. Durante a conversa do lado de fora do trailer, Janet,
percebe que tem algo errado com Ted. Ted, está escondendo alguma coisa. E também é nesse momento que ele conta que a Marjorie o deixou. Marjorie me deixou. Sinto muito. Ele só não deixa claro como isso aconteceu exatamente. Mas como diz no ditado que quem procura acha, nessa próxima parte do filme, todo mundo acaba achando alguma coisa. Nossa! Enquanto os irmãos conversam, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Dentro do trailer, Brett começa a mexer nas coisas do tio, até que uma cortina misteriosamente se abre, revelando uma área no mínimo estranha dentro do trailer de Ted. Caramba! O espaço é uma espécie de laboratório improvisado. Mas o que rouba mesmo a atenção do menino é um livro enorme que ele abre para ler e fica simplesmente espantado com o que vê. Princípios do lobisomem. Prefácio. Princípios do lobisomem. E lembra do Thor, que saiu farejando alguma coisa no mato? É nesse momento que ele acaba descobrindo o que aconteceu com o guarda florestal atacado na noite anterior. Ou pelo menos, o que restou dele. Assustado, Thor volta pro trailer e acaba assustando Brett, Ah, Thor! Você me assustou! que estava fuçando nas coisas do tio. Vem dizer oi pro seu tio, Thor. Thor é assim, super protetor. Talvez se ele o visse mais... Está na hora de pôr o pé na estrada. Vão chegar em casa ao anoitecer. Tem uma longa viagem pela frente. Mas acontece que o dia já estava para acabar. E você já sabe muito bem o que acontece quando a noite cai. Janet ainda não sabe. Preocupada com o estado depressivo do irmão, ela faz o que qualquer pessoa comum faria numa situação dessas. Eu quero que você fique um tempo com a gente, Ted. Eu não percebi como era tarde. Eu acompanho vocês até o carro. Não, eu falo sério, eu me preocupo com você. Não se preocupe comigo, tá? Ted aceita o convite, mas claro, ele não pode ir com ela agora, né? Só que com o passar dos dias, o cerco começa a se fechar para o lado do misterioso Ted. Isso porque a região em volta do lago agora virou um cenário de crimes violentos. Entristecido e com medo de ser descoberto, ele resolve aceitar o convite da Janet. Então eu estava pensando que se não for uma intrusão... Talvez eu possa visitá-los por uns dias. A partir daqui, o filme começa de verdade, mudando de ritmo. E começa a ter os seus pontos mais altos. Assim que Ted se instala, com seu trailer no quintal da Janet, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Isso porque ele tem algemas de um tipo diferenciado, mais resistentes. Algemas, Ted? Nossa! Não é o que você pensa. Mas o que é isso? Aço temperado super resistente. Janet, não é o que nossa! pensa. Janet acaba encontrando e deixa ele bem desconfortável. O legal é ver como o roteiro deixa Thor encontrar as algemas. Quem está assistindo já sabe o que está acontecendo. Mas naquela casa, ninguém além do cachorro suspeita do novo morador. Thor, o que houve? Thor! O que foi? Thor! Mesmo sem poder falar, é a forma que ele encontra de tentar mostrar o que sabe. E é bom o jeito que o filme faz questão de preservar esses detalhes. Ted deixa Thor ainda mais desconfiado, ao trocar o jantar em família por uma estranha corrida noturna. O que é isso? Agitado e latindo sem parar, o cão é libertado por Janet. E aqui, a gente tem uma das cenas mais impactantes e memoráveis do filme. O que lá atrás era só uma suspeita do Thor, agora virou uma certeza. A fim de evitar que Janet encontrasse a criatura monstruosa algemada na árvore,
Thor atende o chamado dela e eles voltam para casa. Vamos pra casa, vem. O que tá acontecendo? Vamos pra casa, tá bom? Você é muito apavoradinho, vem. Aqui, vale ressaltar que o lobisomem é retratado nesse filme como uma figura simplesmente absurda e assustadora. E ele é tão tenebroso e bem feito que o filme nem tenta disfarçar ou esconder ele. Muito pelo contrário, eles fizeram questão de mostrar cada detalhe do bicho, com boas filmagens em close, mostrando o rosto da fera. Essa cena é excelente e certamente deixou muita gente com medo na época. Nessa próxima parte do filme, o roteiro tenta mais uma vez incluir algo que não fica muito claro para quem está assistindo pela primeira vez, que é a dualidade do personagem Ted. Isso, eu ia te contar sobre isso hoje cedo. Mas como assim? Bom, no dia seguinte, a gente tem outra cena silenciosa, daquelas sem diálogo, onde as coisas vão só acontecendo, mas mesmo assim tem uma mensagem profunda sendo passada. Thor, depois do que viu, vai até o trailer e urina na roda. Thor, não faz isso! Vem cá! Se parar para pensar, é algo comum, né? Cachorro faz isso o tempo todo. Mas aqui o significado vai além disso. Quando Ted aparece e vê a cena, a reação dele não é só de incômodo. A gente entende que virou uma briga pessoal. Como se ele tivesse entendido exatamente o que aquilo significa. Oi, Thor. E significa mesmo. Aquilo não é só um comportamento de cachorro. É uma marcação de território. Igual quando um predador entra no território de outro. É como se Thor dissesse: eu sei o que você é, mas você não manda aqui. A partir disso, se inicia um confronto silencioso, mas carregado de tensão. Thor encara, rosna e vigia atento o trailer de Ted. E Ted responde, com um olhar frio, seguido de uma ameaça. Na hora certa, meu amigo. É como se ali não fossem apenas um homem e um cachorro, mas sim dois instintos selvagens se reconhecendo e prestes a entrar em conflito. E é justamente nesse ponto que entra a dualidade do Ted. Porque ao longo do filme, ele não se comporta de forma consistente. Em alguns momentos, ele demonstra culpa, tristeza e até um certo desespero pela condição em que se encontra. Lobos, ursos ferozes, é tudo a mesma coisa. Só estou dizendo que você precisa tomar mais cuidado, só isso. Leve o cachorro mais a sério, não deixe ele brincar por ali, tá? Mas em outros, como esse. Acho que também vou dormir. Ele parece frio, ameaçador, quase confortável com aquilo que se tornou. Mas, entre conversas e conflitos, o dia começa a ir embora. E aí, acontece um momento muito tenso do filme. Porque Ted precisa sair para correr, igual ele faz toda noite. Só que dessa vez, Thor tenta a todo custo impedir ele de sair. O que faz Ted recorrer a Janet, que prende o cachorro. Janet! Você pode pegar o seu cachorro, por favor? Thor, vem! Vem cá! Isso! Mais tarde, a cena da noite anterior se repete. Thor, sabendo que sua família estava em risco, ele fica agitado para sair. Brett, sem saber de nada, vê a cena e acaba soltando ele. Quando o Thor chega no local onde encontrou Ted preso à árvore na noite anterior, só restava as roupas e as algemas jogadas ao chão. Ou seja, dessa vez não deu tempo. Desesperado, ele volta para casa e encontra o lobisomem pronto para atacar. E aí, acontece uma briga violenta entre os dois. Janet acorda no susto e acende as luzes externas da casa.
o que faz a criatura recuar para a mata, sugerindo até uma certa fraqueza à luz. Thor. Quem te cortou? Mas a tensão não acaba aqui. Logo depois disso, Janet vai até o trailer de Ted, na intenção de comunicar o que tinha acontecido. Ted, você está aí? Ao entrar, ela acaba encontrando o diário pessoal do seu irmão. É onde ela descobre o que aconteceu de verdade com a Marjorie. E o desespero de Ted com sua própria condição. 29 de dezembro, 1995. Apaguei de novo. Acordei no mato. Tinha sangue. Não era meu. E aqui tem um detalhe muito legal, que muita gente talvez não tenha notado. O filme tem um efeito diferente na câmera quando entra na visão tanto do lobisomem quanto na do Thor. Ela está presente desde o primeiro lobisomem, que ataca Ted lá na barraca da introdução. Esse é um detalhe pequeno, que passa quase despercebido, mas que ajuda a construir imersão na cena. E claro, deixa as cenas de terror e perseguição ainda mais tensas. E nessa altura do filme, o roteiro nos entrega duas situações bem distintas. Uma é muito satisfatória, mas a outra é algo simplesmente difícil de assistir. Tinha marcas de ataque de um animal. Para um animal enorme, é uma espécie de lobo. Ou um cachorro, não é? Isso porque, ainda naquela noite, acontece o seguinte. Lembra do vendedor charlatão que aparece lá no começo do filme e deixa todo mundo com raiva dele? Tá bom. Agora já chega, seu vigarista. Então, aqui ele volta, e se você ainda não tinha ficado com raiva dele, aqui você vai ficar. Totó. Vem, Totó, vem. O maluco tem a brilhante ideia de se vingar do cachorro. Então, ele vai armado com um cutelo em direção à casinha do Thor, querendo fazer exatamente o que você está pensando. Só que ele acaba encontrando um cachorro bem maior do que ele esperava. Bom garoto. Essa é uma cena do filme que você torce pro lobisomem chegar logo. Mas enfim, após isso, Janet recebe uma visita do xerife, que fala para ela sobre a morte do golpista e dá um alerta sobre a possibilidade de Thor ter sido o responsável. Lembro que a senhora me contou da última vez em que Thor quase mordeu o Mills. Talvez quando Mills voltou, Thor o tenha atacado de novo. Janet sabe que não foi Thor. Ela já leu o diário de Ted. E dá para ver que ela tá muito triste e angustiada com a situação. Bom, por enquanto é só. Eu entrarei em contato. Então, ela solta Thor, que vai direto para a porta do trailer de Ted. Ele sai, e aí, Janet aparece fazendo perguntas difíceis dele responder. O que fez ontem à noite? Eu fui correr. A noite toda? Percebendo que o cerco estava se fechando, Ted provoca Thor e recebe uma mordida bem no meio do braço. E graças a isso, temos a cena mais triste de todo o filme. Calma, vem. Vem, calma, calma. Isso, assim. Vem. Vai. Volta, Thor! Thor, volta! É ele! Segura firme. Segura. Calma aí. Deixa ele. Calma. Opa. Calma, meu amor, calma. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Calma. E aqui, a direção de Lua Negra acerta em cheio, mostrando a capacidade do roteiro de conduzir a trama de forma inteligente. Calma. Além de provocar o sentimento de tristeza e raiva, com uma cena dura de assistir. Eles também criam uma sensação do tipo, e agora? O que vai acontecer agora que o protetor da família, Thor, saiu de cena? O filme entra por um caminho ainda mais imprevisível e tenso. Essa é uma cena que a gente sofre junto com os personagens, enquanto Thor é injustiçado por literalmente tentar mostrar a verdade e protegê-los. E aí, volta naquilo que comentamos antes. O lado lobisomem está assumindo o controle de Ted.
E ele começa a agir de um jeito que não condiz com o Ted humano. Aquele que ama a família e não faria esse tipo de coisa. Depois que isso acontece, o clima dentro da casa de Janet fica pesadíssimo. Obviamente, todo mundo fica muito triste com o que aconteceu, com exceção do Ted, que agora parece satisfeito e carrega um olhar cada vez mais sombrio e estranho. Eu lamento pelo seu cachorro, garoto. Janet já sabia de tudo, mas ela se apega numa última esperança de que aquilo que ela viu não seja verdade. E então, ela coloca Ted contra a parede apenas para acabar confirmando o que ela já sabia. Ted, O que é? se eu te fizer uma pergunta, vai me dizer a verdade? É claro. Onde está Marjorie? Seattle. A noite chega e ele faz como de costume, sai para ir se algemar na floresta. Janet, ainda relutando em acreditar que seu irmão é de fato um lobisomem, pensa em segui-lo levando um revólver, mas ela desiste. Só que mesmo assim, ela vai atrás dele, segurando uma lanterna. Afinal, ela ainda quer descobrir o que ele faz sozinho naquela mata durante a noite. Mas enquanto isso acontece, Brett, que fugiu de casa pela janela sem ninguém ver, vai até o canil onde Thor está preso e ajuda o amigo a escapar. Thor! Eu vou tirar você daí, anda! Venha! E é aí que acontece a famosa cena da transformação. Eu te avisei. Eu disse que não deveria estar aqui, mas você não me escutou. Ao seguir Ted pela floresta, Janet acaba encontrando o irmão parado próximo à árvore de sempre. O legal é ver que o filme se preocupou com alguns detalhes pequenos. Aqui nessa cena, por exemplo, dá para ver que a árvore onde Ted se prende toda noite está claramente com sinais disso. Toda marcada pelas correntes e pela força do lobisomem tentando se soltar de lá. Então, o instinto da fera assume o controle de Ted, que se transforma diante dos olhos de Janet. Algemas, mandei a tentar me algemar. Dá pra acreditar? Apavorada, ela foge de volta para casa. Essa cena é interessante porque ela mostra um detalhe que passa meio batido: o conflito entre o Ted e a Janet. Eu te avisei. Eu disse que não deveria estar aqui, mas você não me escutou porque bancou a irmã mais velha. Pelo diálogo deles, dá para perceber bem essa dinâmica. Você tinha que estar certa. Sempre tem que estar certa, mas desta vez está enganada. A Janet é a irmã certinha, aquela que faz tudo direito. Já Ted acaba sendo o oposto, meio que a ovelha negra da família. As algemas não irão manter meu segredinho a salvo, maná. E isso não aparece só aqui, tá presente em outros momentos do filme também. Na hora certa, meu amigo. Talvez isso seja parte da própria construção do personagem. Porque o Ted não parece só incomodado com a situação dele. Ele também carrega um certo peso por sempre ser comparado com a irmã. E isso entra numa camada mais interessante do filme. Se você parar para pensar, Lua Negra trabalha muito com personagens simbólicos. Cada um ali representa alguma coisa. E o Ted se encaixa bem nisso. Ele é aquele tipo de pessoa que parece comum, tranquila. Alguém que você não suspeitaria de nada. Mas, por trás disso, esconde algo muito mais sombrio. Bom, mas aí tem a cena da transformação. Era muito comum em filmes de lobisomem dessa época, todo mundo ficar esperando pela tão falada cena da transformação. Desculpe, Brett. É a parte da lua cheia. Nos filmes, o cara só vira lobisomem durante a lua cheia. Parece que é uma curiosidade que os fãs de filme de lobisomem têm, né? Eles querem ver a coisa acontecendo.
E aqui, em Lua Negra, a gente também tem isso. A transformação de Ted envolve efeitos práticos de maquiagem e efeitos especiais digitais. A maquiagem é boa, é bem feito e convincente. Já a parte que mostra a deformação do corpo, passando de homem para monstro, foi onde entrou os efeitos gráficos. E essa não envelheceu tão bem assim. Essa cena poderia simplesmente ter sido cortada na versão final, porque o animatrônico usado para criar o lobisomem é o que realmente salva a cena. E esse sim é de gelar a espinha. Mas voltando aos acontecimentos do filme. Se você estava achando que o lobisomem iria atacar como ele fez nas outras vezes, sorrateiro, esperando o momento certo para agir. É aí que você se engana. Porque dessa vez, ele perdeu totalmente o controle. E tá tipo um maratonista depois de ter tomado uma garrafa de energético sozinho. Ops, não era a gangue dos caramelos que eu estava me referindo. E aqui, a gente vê o Ted agindo de uma forma muito violenta. Quase como o primeiro lobisomem lá do começo do filme, o que passou a maldição para ele. Enquanto Brett e Thor voltam para casa por uma via bem movimentada, que por sinal parece ser bem longe da casa deles. Janet corre desesperada para casa. E meu amigo, o lobisomem vem atrás dela na força do ódio e na velocidade total dele. Porque ele corre de um jeito que a gente ainda não tinha visto no filme, rasgando a vegetação com as garras. Notou como a casa da Janet, que antes parecia ser perto, agora parece ser muito mais longe nessa cena? Claro que isso foi proposital, para que pudesse acontecer a cena de perseguição. Mas já parou para pensar que até na vida real isso acontece? É comum quando estamos em uma situação de perigo, a gente perder um pouco da capacidade de percepção do tempo. Alguns segundos às vezes parecem muitos minutos, acho que o mesmo serve para distâncias. Mas enfim, o fato é que isso se encaixou bem nessa cena, que é muito boa e eficiente. Ela realmente causa uma tensão de assistir. Ao entrar em casa, Janet corre direto para a arma. Só que para piorar as coisas, ela deixou o revólver descarregado. E enquanto ela tenta carregar, o lobisomem entra na casa destruindo a vidraça com um pulo simplesmente absurdo. Na fuga, Janet quase toma uma patada do bicho. E então, Thor chega em casa, pula em cima do lobisomem que estava prestes a devorar a Janet. E aí acontece uma das batalhas mais insanas do filme. Entre mordidas e cortes, em uma cena bem violenta com sangue falso voando para todos os lados. O lobisomem acaba tendo vantagem ao arremessar Thor contra o teto. Só que aí, Brett entra em casa procurando pela mãe. E o lobisomem suspende ele pelo pescoço. É aí que a Janet pega o revólver e descarrega no lobisomem. Mas ele ainda não cai com os tiros. É nesse momento que Thor acha forças do além para se levantar mais uma vez e pula em cima do lobisomem. Ambos caem do primeiro andar e ficam jogados no chão. E a gente fica naquela expectativa e se perguntando: será que enfim acabou? Ainda não tinha acabado, porque o lobisomem se levanta cambaleando e se enfia mata adentro. Thor, muito ferido, vai atrás do monstro. A transição seguinte nos leva até a floresta, onde Thor é mostrado farejando o rastro do bicho. Então, Ted, já em forma humana, sai de trás de uma árvore e faz um último pedido para Thor. Me mata. O cachorro não pensa duas vezes. Nos últimos minutos do filme, a gente volta para a casa da Janet, que está sendo reformada. E existe a clássica cena onde Thor se transforma em um bicho tão feio quanto o que ele matou.
Só que, para a felicidade de todo mundo, não passava de um sonho de Janet, que acorda e abraça Thor juntamente com Brett. E enfim, sobe a tela de créditos finais do filme. Escrito e dirigido por Eric Red. Lua Negra custou cerca de 7 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou pouco mais de 1 milhão nas bilheterias. O filme pode até ser considerado um fracasso quando a gente olha só para esses números. Mas o que vimos nesse vídeo de hoje mostra que esse é um filme que está muito longe de ser considerado ruim. Muito pelo contrário. Apostando em uma abordagem diferente para o subgênero do terror, aqui não temos turistas desavisados entrando em um lugar perigoso, porque o perigo está literalmente dentro de casa. O inimigo não vem de fora, ele mora ao lado. E para ficar ainda pior, ele faz parte da família. E enquanto todos seguem suas vidas normalmente, apenas um único ser, inocente, que não pode falar, parece perceber que tem algo muito errado acontecendo. O filme nasceu inspirado pelo livro Thor, de Wayne Smith. Mas diferente do livro, que se passa inteiro através da visão em primeira pessoa do cachorro. Aqui, somos levados em uma outra perspectiva e sentimos o terror e desespero de toda uma família na pele. Mas e aí? Será que esse é ou não o melhor filme de lobisomem já feito? Bem, bom garoto. Apesar de ser um filme de muita qualidade, Lua Negra não é perfeito. Ele tem pontos muito altos. E outros que deixam a desejar. Para começar, a história é um dos grandes acertos. O roteiro consegue te prender bem, principalmente pela forma como coloca os personagens em uma casa isolada e vulnerável. Isso cria uma sensação constante de insegurança, deixando o espectador o tempo todo em estado de alerta. E os personagens também ajudam muito nisso. As atuações são boas. O Michael Paré, por exemplo, que faz o Ted. Ele entrega bem tanto nos momentos mais dramáticos quanto nas interações com os outros personagens, passando uma naturalidade que fortalece o filme. Mas, por outro lado, existem algumas coisas que acabam ficando meio mal explicadas. Um exemplo disso é naquela parte em que o Brett está assistindo o clássico O Lobisomem de Londres. Não tem graça! Ele tá virando lobisomem! E o Ted vê a cena e até ironiza, dizendo que nos filmes o cara precisa sempre de lua cheia para se transformar. E comenta que, na verdade, qualquer lua serve. Você vira um se for mordido por ele. Mas a parte da lua cheia... Talvez haja diferentes tipos de lobisomens, mas sei por experiência que qualquer lua serve. Só que aí entra a contradição. Porque sempre que o Ted aparece transformado no filme, a lua cheia tá lá, bem presente. Então fica essa dúvida. Isso foi uma quebra proposital para diferenciar o filme? Ou só uma inconsistência mesmo? Bom, acho que nunca saberemos. E o final do filme também deixa algumas pontas soltas. O Thor mata o lobisomem e salva a família. Até aí, beleza. Mas e depois? Se a gente parar para pensar, como a família explicaria isso para as autoridades? Thor brigou ontem à noite. Com alguma coisa. Ou com alguém. Será que, enfim, a lenda do lobisomem viria à tona como uma verdade? Ou o próprio Thor poderia acabar sendo sacrificado, mesmo sendo o herói da história? São perguntas que o filme não responde. Mas, ao mesmo tempo, isso abre espaço para interpretação e até para imaginar uma possível continuação. E, querendo ou não, é interessante pensar nesse tipo de coisa. Mas isso não chega a ser algo ruim. Agora, tem pelo menos duas cenas que não fazem muita falta. A primeira é logo no início, lá na barraca da introdução, com o casal de safados. Algo que não combina muito com o tom do restante do filme. E a segunda é a cena da transformação. A escolha pelos efeitos digitais não foi das melhores. Mesmo na época, já não agradou muito. E hoje, envelheceu ainda pior. Mas, no geral,
isso não apaga os méritos do filme em sua totalidade. Lua Negra ainda é um filmaço, e é até hoje considerado por muita gente como um dos filmes de lobisomem mais fiéis já feitos. Mas e aí, você também acha isso ou não? Comenta aqui embaixo e me diz o que você acha. Vou querer saber a sua opinião. Ah, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e já se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.